Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Comigo aqui o jornalista Henrique Soares, professor duplo, mais chegado, né? E o publicitário Tiago Rodrigues. E o nosso entrevistada de agora, a vereadora Viviane Alexandre. Tudo bem, vereadora? Bem, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição. Prazer estar aqui também. Nós que agradecemos. Como é que está o começo desse ano? Já tumultuado ou não? Um pouquinho, né? Colocando em ordem aí as questões do que vai ser o trabalho deste ano de 2014, um pouquinho das coisas do ano passado que estão pendentes agora para serem resolvidas logo agora no comecinho do ano. Então, graças a Deus, seguindo num caminho dentro do cronograma que eu já estava esperando mesmo. Legal. Tiago, pode começar você então. Perfeito. Vereadora, então nós estamos fazendo um balanço nos outros programas do que foi o ano de 2013 para os vereadores. E é o seu segundo ano agora, né, de mandato. Esse é o segundo ano. Perfeito. Nesse último ano, com certeza, a vereadora teve dores e delícias, né? Com toda certeza. Muitas dores, né? Mas também muitas delícias. Dentro desse balanço, como que a vereadora tem uma perspectiva assim, olha, você já realizava um trabalho antes de ser vereadora, um trabalho que você realiza aqui hoje na Câmara. Compensa ser vereadora pela exposição e às vezes pelas dores, ou compensa realizar esse trabalho fora daqui? Olha, eu não consegui chegar numa conclusão ainda se compensa ou não. Agora, é claro que o trabalho que eu realizava antes, perto, por exemplo, desse um ano de trabalho que eu consegui realizar aqui, já ficou uma coisa mais grandiosa. Por exemplo, eu não conseguiria recursos fora se eu não fosse vereadora. Por mais que eu lutasse, por mais que eu tentasse, a gente não conseguia recursos fora. Então, o ano passado, por exemplo, a gente conseguiu eu consegui uma verba de R$500 mil para castração, que é o trabalho até que eu estava falando para o Sérgio, que começa agora no comecinho do ano, agora vai fazer o edital para poder iniciar essas castrações da verba que conseguimos no ano passado, de R$500 mil para poder fazer castração nos bairros, com castramóvel, fazer a castração itinerante na cidade. Então, esse tipo de conquista é o tipo de conquista que eu não teria se eu não fosse vereadora, né? E isso acaba compensando realmente. O ano passado, por exemplo, eu peguei todo um orçamento que foi aprovado em 2012, então não tinha muito o que mexer, porque eu não era vereadora ainda, não tinha como conseguir recursos fora, Tinha né? que trabalhar com o que já estava. Tinha que trabalhar com o que já estava, com o que já tinha sido aprovado em 2012, então fica bastante engessado. Então fui correr atrás de recursos, né, para que fosse encaminhado para que a gente pudesse, a partir desse ano, desenvolver um trabalho que nunca tinha sido desenvolvido na cidade com relação aos animais. Então, esse balanço de se compensa ou não, porque algumas pessoas conseguiram se eleger, mas viram que compensa mais realizar o trabalho fora daqui, né? Então, esse balanço é só para o final, então, do mandato? É só para o final mesmo do mandato que eu vou conseguir te falar, assim. É claro que com relação à exposição, se for pensar, realmente não compensa, né? Porque você é exposto o desgaste é muito grande, exposto de várias formas, né? Então, se você for pensar só na questão da exposição, realmente não compensa. É preferível você estar fora e tentar realizar um trabalho. Só que você realiza um trabalho menor, né? Eu nunca conseguiria, por exemplo, essa verba para poder implantar uma castração em massa na cidade, se eu não tivesse aqui trabalhando como vereadora. Pode explicar para o telespectador como que a senhora conseguiu essa verba? Essa verba eu consegui através do governo do estado, governador do estado de São Paulo, através de uma indicação do deputado federal Ricardo Tripoli. Né? Ricardo Tripoli é do PSDB, o governador também, ele conseguiu ajudar nessa indicação de verba para poder fazer castração em massa na cidade. Por quê? O CCZ ele não estava fazendo castração de forma indiscriminada na cidade, para a população carente, estava fazendo de uma forma muito reduzida, não tem recurso para isso, né? Entendi. E Ribeirão Preto nunca realmente teve uma preocupação com a castração de uma forma que realmente atingisse a população carente, realmente atingisse os animais de rua. E a melhor forma de controlar a população canina da cidade e felina é fazendo castração. Fazendo castração gratuita na cidade. Em São Paulo já tem esse tipo de castração gratuita, né? E aqui em Ribeirão não tinha ainda.
E foi a primeira coisa que eu corri atrás para poder conseguir, porque a primeira coisa que você tem que pensar quando pensa em políticas públicas para animais é pensar no controle populacional. Quanto menos animal nascendo, menos animal nas ruas. Né? E por isso a gente conseguiu trazer esse recurso através do deputado, essa parceria com o deputado Ricardo Trípoli, trazer esse recurso para Ribeirão Preto e agora, através da Secretaria de Meio Ambiente, está sendo feito o edital para poder licitar esse serviço, que vai começar a ser nos bairros. Muita gente também reclamava, falou assim, a castração do CCZ demora muito para marcar, porque eles não tinham também pessoal suficiente, não tem até hoje pessoal suficiente ali para fazer castração, então demorava muito para marcar, e muita gente é tão carente que não tem como levar no CCZ, é longe. Né? Então, não dá para levar um cachorro enorme no ônibus. Né? Não dá, né? Não dá para levar um cachorro. Até eu conseguir aprovar, foi sancionado pela prefeitura uma lei que eu falo de transporte de animais, que é uma lei que eu aprovei o ano passado também, e que está em vigor, mas é animal até 10 quilos. Né? Então, assim, como é que você leva um cachorro grande para poder castrar? Você não tem dinheiro para tomar táxi, porque se você está precisando da castração gratuita, você não tem dinheiro para táxi. Você não pode levar no ônibus. Você não tem carro. Como é que você faz? A pessoa não leva, às vezes marcava e não levava. Então, o que esse projeto que a gente conseguiu aprovar lá no governo do estado, o que ele fala? Levar a castração no bairro. Aí fica mais fácil, ela vai ter que andar 2 quarteirões com esse cachorro, né? Dizer, então, o trabalho do vereador não é só vir aqui na Câmara, ele tem que correr no estado. Tem que correr em Brasília, tem que correr em São Paulo. Então, senão não vira. Senão não vira. Tem que correr atrás de dinheiro do Estado, dinheiro da União, para poder trazer o recurso para cá, ajudar a elaborar o projeto, porque realmente se a cidade não trabalhou com isso, ela também não sabe como mais ou menos teria que ser feito esse projeto. Poxa, como a gente já fez pesquisa, já tinha ido para São Paulo, já tinha ido para Santos, fui em algumas cidades para ver como é que estava sendo realizado, você já traz uma ideia, lá está funcionando assim, em tal cidade está funcionando desse jeito, setoriza, fica mais fácil para a população chegar ao serviço, porque às vezes a pessoa marcava e não ia por falta de condição de levar o seu animal. Né? Então, a gente traz, o vereador tem esse trabalho de fazer esse estudo, porque a prefeitura, por mais que queira, ela não vai dar conta de tudo mesmo. Então, o vereador, dentro daquilo que é o carro-chefe dele, ele vai, pesquisa o que tem dentro do Brasil, o que tem fora do Brasil, e fala, olha, essa ideia é boa, traz a ideia, né, para a cidade, para que ela possa se realizar, para que comece a iniciar um trabalho nesse sentido. Você vê como é que é, professor? Assim, às vezes falta um pouquinho, não sei de sabedoria, mas de inteligência, um entendimento até da imprensa mesmo, sim, que às vezes busca no vereador uma fábrica de leis. A produção dos vereadores foi essa. Peraí, mas o vereador não tem que só ficar fabricando leis. Já existem leis, agora eu tenho que correr atrás para conseguir, porque se não correr, ninguém vai conseguir. Se você estivesse lá fora, tá cheio de gente querendo fazer um bom trabalho, mas não consegue. É isso aí. Falta também da imprensa divulgar esse tipo de trabalho, que não é só fazer leis, não é, Edu? E falta entender também, acho que o trabalho do vereador, né? E quem é o vereador, por que ele está ali, o que ele tem feito fora das lentes, né? E também a população entender, né? Que a imprensa é só ali, de repente, um recorte. Na verdade, não é o que realmente, de fato, acontece. Porque tem muita coisa que você faz, né, Viviane, que não vai para a imprensa. Não vai, né? Que você coloca no Facebook, que vai por ali, que algumas pessoas ficam sabendo, mas nem todo mundo, mundo acompanha. A crítica e a polêmica, a crítica polêmica... É o que dá audiência, isso é o que dá audiência, vende, né? É o que vende. De alguma forma. Então, realmente, o trabalho sério, o trabalho que é feito, o pessoal não divulga, não tem... acaba não divulgando, a gente vê, assim... recebe muita crítica, porque realmente esse trabalho é um trabalho de bastidor. Aí, por exemplo, igual a secretaria está preparando o edital agora, na hora que sair, saiu, acha que é uma coisa de uma semana, mas não vê o tanto que a gente correu atrás do governador, o tanto que a gente foi para Brasília, ligação, viagem, aí tem que aprovar o projeto, aí de repente saiu um errinho no projeto, olha, a gente corre, vamos correr também, ajuda para cá, porque é interesse do vereador que aquilo realmente se realize na cidade, independente de quem é o prefeito ou não. É interesse de que aquela verba venha. E esse tipo de trabalho do vereador, não só meu, mas os outros vereadores também, realmente não aparece na imprensa. A imprensa, apesar, você falou, né, Eduardo, apesar da gente colocar, às vezes, no Facebook, divulgar, a imprensa parece que não tem esse interesse. Ela tem interesse, por simplesmente,
na confecção das leis. E a maioria das pessoas sabe que a gente não tem tanta competência assim para legislar. É uma forma muito inteligente de mostrar para a população a produção dos vereadores, né? Pois é. Que vocês não ganham por produção de leis. Exatamente. Ganham para fazer uma coisa maior. Serviço para a população, serviço maior, para trazer, né, soluções para a cidade de Ribeirão Preto. Então, é isso que eu ia te perguntar, inclusive, Viviane. Teu primeiro ano, você uma das poucas mulheres, só você e a Gláucia dentro da Câmara, casa nova, você teve um ano difícil, legislou com a faca no pescoço praticamente, né? Então, assim, de todos os lados. Como é que você enxerga esse primeiro ano assim teu aqui dentro da Câmara? A expectativa que você chegou e o teu relacionamento com os seus pares, assim, quer dizer, a gente sabe que você legisla principalmente pela causa animal, não só por ela, logicamente, né? E você tem demonstrado assim bastante afinco em trabalhar nessa causa, mas assim, junto com os seus pares, você já conseguiu fazer a Câmara entender, ou os outros pares entenderem a importância da questão animal e também assim quem te elegeu, né? Que está sempre muito fervoroso, né? Você tem um eleitorado bem fervoroso, assim. Você já conseguiu fazer essa ponte? Você acha que nesse ano você... Eu acho que esse ano foi um ano assim de muita experiência, né? Muitas coisas novas aconteceram, coisas assim que eu jamais imaginava que fosse acontecer, aconteceram dentro do gabinete, fora do gabinete, aqui na Câmara, né? Com meus eleitores também, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que, principalmente igual você falou, causa animal é uma causa fervorosa, né? As pessoas, os protetores são fervorosos. Então eles acham assim, elegeu no dia 1º de janeiro tomar posse, no dia 2 está abrindo um hospital público veterinário. E que o vereador tem todos os poderes, e tem todos os poderes, né? Não só a causa animal, mas a maioria da população acredita que o poder de abrir ou não um hospital, uma BDS, está no vereador. E na realidade o poder está com o prefeito, né? Então a gente vê igual mesmo essa questão das castrações. Você consegue o recurso, você corre atrás, mas se a prefeitura não assina o convênio, não adiantou nada, esse dinheiro se perde. Então, assim, por mais que você vá atrás, estude, apresente o estudo para a prefeitura para poder facilitar ao máximo, né? Tem que convencê-la também, porque senão ela não vai realizar, não vai assinar, né? Não vai assinar o convênio, enfim. Então, o que eu percebo, assim, a população, ela cobra muito, pensando nessa errônea questão assim de que o vereador é que tem que fazer na cidade, né? Ele que executa na cidade. Na realidade, quem executa é o executivo, é o prefeito. Nós estamos ali para ajudar, né? Para ajudar a arrumar recursos para a cidade, para legislar naquilo que a gente pode, mas falta um pouco desse entendimento. Por exemplo, a questão também do entendimento até da questão orçamentária. 2013 a gente trabalhou com o orçamento de 2012. Eu estava aqui em 2012? Não estava aqui em 2012. Então, ele engessa bastante. Então, fica como se fosse uma gestação mesmo. O primeiro ano é um primeiro ano de gestação. E essa gestação, para muitas pessoas, não aparece. Dá a impressão que é um ano parado, né? Só que uma hora nasce, né? Se você faz o trabalho ali, você planta, mais cedo ou mais tarde você vai colher, né? Então, vereadora, mas essa falta de entendimento, às vezes, também não é culpa dos próprios políticos quando eles estão fazendo campanha? Por exemplo, me lembro que a prefeita disse, em 6 meses vou acabar com o problema da saúde. Pô, mas ela não sabia que o primeiro ano ela já está engessada, ela não pode fazer nada? Não faltou um pouquinho de... vou prometer uma coisa que eu não sei, eu não posso fazer. E não acabou assim nem no primeiro ano, nem nos 6 meses, nem no segundo, porque é um problema complicado, né? Gente, eu primeiro quero ano está engessado, mas no primeiro ano não posso fazer nada, mas ninguém fala isso. Então a população, ela cobra do político porque falou isso na campanha. Foi colocado. Isso é verdade. Então alguns vereadores também dizem assim, não, se eu for eleito, eu vou trazer uma BDS para cá, peraí. É você que traz? Não é bem assim. Então é complicado. Essa culpa que a gente atribui à população não é também um pouco, você é vereadora nova, é segundo ano, talvez você não viu isso também em alguns candidatos prometendo coisa que não podia fazer? Prometendo coisa que não é da competência. Vou trazer mais polícia para a cidade? Não vai, você não vai trazer. Fala a competência do executivo estadual, federal, né? Realmente, tem esse problema também de muitos políticos prometerem coisas que não conseguem cumprir, que não podem cumprir, que não estão na competência dele. Alguns por falta de entendimento mesmo.
porque não estavam aqui ou não sabe qual que é o trâmite, se candidata, mas sem saber exatamente qual que é a competência do Executivo, qual que é a competência do Legislativo, né? Seguindo esse raciocínio, o Tiririca foi mais honesto? Eu não sei o que faz o deputado. Sei nada. Se for pensar por isso, pelo menos ele fala, não sei nada, pelo menos não promete. Se você me eleger, eu vou te falar. Talvez não honesto, mas ele pelo menos se isentou da culpa, né? Não prometeu nada, exatamente. Então, é complicado realmente. Tem a culpa do político? Sim, tem. Ou por ignorância, ou então por prometer algo já sabendo que não vai mesmo simplesmente por má fé. Mas realmente tem uma parcela de culpa do político, sim, tem. Mas tem também uma parcela de falta de entendimento da população com relação a realmente a competência do vereador. É claro que ele vai fazer de tudo para poder ajudar. Por exemplo, eu não posso abrir uma OBDS, mas eu posso de repente conseguir recurso, batalhar por isso, tentar convencer o prefeito para ele poder abrir. Isso ele pode falar. Isso ele pode, até porque é uma competência nossa mesmo. Olha, está precisando de uma reforma, indicar, né, tentar batalhar o recurso para poder reformar aqui, consertar ali e convencer o prefeito, vamos fazer. A partir do momento que você convence o prefeito, é uma realização conjunta, é claro que é conjunta, porque o vereador correu atrás, e isso, assim, é da essência do vereador, porque ele está com a população direta, então é da essência do vereador fazer esse tipo de coisa, sabe? Batalhar, ele está vendo qual que é a demanda da população, correr atrás onde ele puder, para poder ajudar quem estiver no executivo, para consertar aquilo ali, para melhorar aquele serviço, porque a gente está trabalhando para a população de Ribeirão Preto, né? Então, realmente falta esclarecer, acredito que falta esclarecimento de todos os lados, tanto dos políticos, para que eles sejam mais claros com a população na época das campanhas eleitorais, né, para falar assim, olha, eu vou lutar por isso, né, mas não posso falar, eu vou trazer, né, a gente vou conseguir, né? Se ele for, não depende dele, você vê, você citou uma promessa que foi até do próprio executivo, né? Eu vou resolver a saúde de 6 meses, poxa, não é tão fácil assim, né, tantos prefeitos já passaram. Se fosse tão fácil, alguém já teria resolvido. É claro que há muito que se melhorar e pode se melhorar muito. Tem que trabalhar bastante para isso, mas não pode falar que é em toque de caixa ou que é em passe de mágica, né? Tem que falar com responsabilidade. Seguindo essa linha, deixa eu só terminar aqui. Está tramitando no Congresso uma lei que vai obrigar o Executivo a cumprir as promessas da campanha. O que você acha se isso passar? Eu acho perfeito. Eu prometi isso, depois lá no final, você tá aqui registrado. Não precisaria nem ser lei, né? Isso deveria ser uma coisa da nossa própria moral. Não precisaria ser lei. Mas, enfim, é um compromisso. Já que não se honra um compromisso pela dignidade que se tem, né, pela honra que se tem, que se torne lei realmente para obrigar. Seria uma boa, na sua opinião? Acredito que sim, porque assim as pessoas vão deixar de prometer o céu sem poder dar, né? Vão começar a mostrar a realidade. Olha, dentro da realidade desse estado ou dessa cidade, né, eu consigo fazer isso. Aí, faz com que o candidato estude mais. Acho que vão diminuir as promessas, né? Diminui, mas assim, é melhor que diminua mesmo, porque aí a população olha, vê o que aquele candidato está fazendo e sabe que aquilo vai ser cumprido, ou que tem meios para fazer cumprir. Então, é importante isso, para ficar tudo muito mais claro, tudo mais honesto, para ninguém ficar vendendo fantasia na televisão e enganando a população. O político, ele está ali não é para enganar a população, é para trabalhar por ela. Então, ele não pode enganar, ele tem que ser o mais sincero possível. Olha, daqui para frente eu não consigo, eu só consigo até aqui, então vou prometer até aqui. Isso porque eu já olhei o orçamento da cidade, já sei como é que está, então eu já estudei. É de uma forma mais responsável, como realmente deve ser um administrador. Ele só pode prometer depois que ele olha todo o balanço, vê em que pé que está a situação, como que está aquela empresa, está nessa situação. Dentro dessa situação, o que eu posso crescer, o que eu posso melhorar aqui dentro. Sempre com o pé no chão. Então, falta essa cultura no Brasil, então precisa de uma lei para isso? É preciso, infelizmente precisa, não deveria precisar, deveria ser uma coisa espontânea. Mas se é preciso uma lei, que seja aprovada para que seja cumprida sim. Vai ser muito mais claro para a população. Vereadora, aproveitando o gancho do Sérgio falando sobre campanha, eu queria saber se a vereadora é a favor do financiamento público, exclusivamente público das campanhas, onde não haveriam patrocinadores, mas só verba do partido, e o vereador, o candidato, ele ia se eleger ou não pelo seu network ou pela sua competência e não pelo volume de financiamento da sua campanha. Eu sou a favor. Eu acho interessante essa proposta porque ela traz uma igualdade que não existe, né?
Então, eu, por exemplo, eu vi na minha campanha, eu não tenho contato com fábrica, com indústria, com empreiteira, não tenho contato com nada disso. Aí, de repente, você vê um candidato que tem todos esses contatos, às vezes pode até nem ser político, mas tem um bom network, né? Ele tem essa capacidade, aí ele vai conseguir mais recursos para a campanha e não necessariamente será o melhor candidato. Então, se iguala todo mundo, nivela todo mundo, realmente o que vai aparecer? As propostas, vai aparecer realmente a empatia que tem daquele candidato com o eleitorado, né? Vai acabar aquela... Poxa, eu vi durante a campanha eleitoral, tinha candidato que praticamente quarteirão em quarteirão tinha placa, tinha material, e outros não, nem aparece, né? Por que essa desigualdade? Porque um é filho de não sei quem, sabe? Então, assim, ou conhece o empreiteiro tal, a empresa tal, então tem muito patrocínio de campanha. Isso realmente desiguala. E não necessariamente essa pessoa que fica mais famosa por causa desse recurso seria a melhor pessoa para estar aqui trabalhando pela população. Viviane, a gente tem visto que agora em 2013, a forma de legislar da Câmara ficou muito em cima de praticamente votar projetos do Executivo. A gente acabou de falar aí que, logicamente, que os vereadores não são obrigados a só apresentarem projetos. Mas a gente vê que praticamente foram votados aí só projetos vindo do Executivo. E eu sei que você tem participado de várias comissões aqui já dentro da Câmara, que são comissões de fiscalização, de investigação, de cobrança. Como é que você pretende trabalhar agora 2014 para dar continuidade nisso, para fazer com que isso não vire apenas uma rotina, que se não se trabalhe rotina e também você tenha liberdade para fiscalizar mais e para fazer mais as coisas se tornarem reais, porque o que a gente vê são projetos aprovados, mas muitos projetos nem entram a gente acabou de falar com a Glaucia aqui, né, um projeto dela que está parado lá, que na verdade não foi aplicado. Então, de que adianta aprovar? Sancionou e exatamente, não regulamentou. Parece que não tem interesse. Ou projetos sendo engavetados, né? Que a gente vê que são aprovados, mas são engavetados. Na realidade, o vereador tem que começar a cobrar, né? Tem que, os projetos que eu dou entrada, assim, eu tenho um projeto aqui que ainda está em andamento, em trâmite na casa, porque são projetos muito mais polêmicos. Esses outros, por exemplo, os dos sorteios de animais e os de transporte foram sancionados, mas o vereador ele também tem que fiscalizar, tá em cima para que essa lei seja cumprida, né, dentro daquela área em que foi feito. É claro que a prefeitura pode regulamentar quando ela quiser, mas acredito que um trabalho com os outros vereadores, até você me fez essa pergunta, e isso também é importante, acredito que quanto maior a união dos vereadores aqui dentro, mais força a gente tem para pressionar o executivo para que ele realmente regulamente, para que coloque em pé mesmo, faça andar uma lei que foi aprovada aqui na casa. Quanto mais união tiver entre os vereadores, mais força mostrar, mais poder de negociar, de falar assim, olha, precisa cumprir, a gente tem lá na prefeitura com relação à regulamentação, a colocar, tirar do papel realmente. É complicada essa questão da legislação, como a gente colocou. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer e que não é competência nossa. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu já mandei por indicação para o Executivo, ano passado, mandei 2 vezes, no começo do ano e logo no final, que é o projeto de proibição do uso de carroças em Ribeirão Preto, né, o veículo de tração animal em Ribeirão Preto. Por que não é competência minha? Porque, na realidade, quando você pensa nesse projeto, você também tem que pensar na pessoa que usa carroça. Então, você tem que fazer todo um planejamento com assistência social, de reenquadramento dessa pessoa, reinserção no mercado de trabalho, que tem que ser feito pela prefeitura e aí deixa de ser competência do vereador. O que fazer com esse animal também? Isso também tem que estar previsto na lei. E aí, da onde sair esse recurso? Não é da Câmara, é do Executivo. Então, é competência dele também falar como que deveria ser tratada essa questão. Então, manda-se por indicação e começa a se pressionar para que isso saia do papel, para que venha de lá para cá, né, para que nós possamos aprovar aqui. Nós gostaríamos de fazer muitas coisas. Eu tenho certeza que cada vereador aqui tem muitos sonhos de colocar em prática, de executar muitas coisas da cidade, mas que, infelizmente, não é nossa competência. Aí vai realmente dessa união, que eu acredito que é muito importante. E eu tenho percebido isso nos meus pares aqui dentro, que a gente
na medida do possível, tem sido mais unido mesmo, para poder cobrar do executivo essas ações que são importantes para a cidade. Essa lei que proíbe o sorteio de animais já é lei, já está valendo. Ela já é lei, já está valendo desde o ano passado. Ela proíbe doar animal como brinde. Na realidade, assim, tem a diferença da doação da feira de adoção, né? A feira de adoção, você vai lá, você está querendo um animal, você preenche um questionário, você está buscando aquilo, você tem o desejo daquilo. É diferente de quando você vai numa festa infantil para levar seu filho e aí, de repente, ganha um peixinho, ganha um pintinho que você não sabe o que você faz com aquilo, né? Distribuição de coelho na Páscoa. Distribuição de coelho na Páscoa. Antes de eu ser vereadora... Precisa lembrar o pessoal que coelho não bota ovo de Páscoa. Então, né? E aí depois, passa a Páscoa, começa a aparecer coelho nos terrenos baldios, né? Adoidado. Eles procriam os ovos. Sem os ovos, né? Então é complicado isso. Então você tem que legislar em cima disso. Essa legislação foi em cima disso justamente para que fosse proibido. Já vi escola dando pintinho na Páscoa. A escola que tem a obrigação de educar, de ensinar o respeito a todas as formas de vida. Ela dando pintinho, eu vi isso perto do um dos meus vizinhos lá, estavam brincando de bola com um pintinho que ganharam na escola da Páscoa. Aí eu acionei o Ministério Público, na época eu nem era vereadora ainda, mas acionei tudo. Então essa legislação tem essa finalidade. Olha, eu estou indo para uma feira, eu estou indo para conhecer a feira, eu não estou indo para ganhar cachorro, ganhar gato, né? Eu estou indo para o aniversário, não é para ganhar um pintinho, né? Proibir esse tipo de ação na cidade, que em outras cidades já está proibido, justamente para conscientizar as pessoas da importância da responsabilidade que você tem quando você resolve ter uma vida. Com a questão da educação aí, né, que você está falando, que é importante que a gente vê que, de alguma forma, por mais que você faça um trabalho, tá difícil essa conscientização, né? O caso dos gatos lá no morro, que é uma batalha antiga. Nossa, né? Como é antiga. Pois é, a questão mesmo da tração animal. Como trabalhar essa questão da educação, fazendo com que as pessoas tenham mais consciência? Dá para fazer alguma coisa daqui nesse direto sentido do legislativo? Olha, o que eu tenho feito pelo legislativo, eu trouxe o ano passado em parceria com o executivo, né? Então, assim, como vereadora, conversa com a secretária de Educação, eu trouxe um curso do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que ela dá é um curso que é dado para os coordenadores e para os professores de escola, né? Este ano vai repetir esse curso. E é um curso para mostrar, assim, como que você, primeiro, assim, mostrar para as pessoas alguma coisa que parece ser óbvia. Às vezes as pessoas que começaram o curso terminaram com outra visão, mas que precisa respeitar o animal e que isso precisa ser ensinado na sala de aula, assim como um dia foi introduzida a questão da água na sala de aula. Né? Não precisa ter uma matéria específica disso, mas foi introduzido. Eu me lembro que anos atrás o filho da Glaucia até, ele estava do meu lado, eu estava escovando os dentes com a torneira aberta e ele falou assim, olha, a água do mundo vai acabar, fecha a torneira. Ele me ensinou. Eu não tinha aprendido na escola isso, né? Mas ele aprendeu e ele passou para frente e me ensinou. Né? Então os alunos, as crianças, eles passam realmente ensinamento para os adultos. Então é importante o professor ensinar isso na sala de aula para os seus alunos para que ele possa levar para casa. Então foi feito esse curso ano passado, né? Esse foi um curso de um dia que vem essa pessoa de fora, ela vem do Rio de Janeiro, dá esse curso aqui e ele vai ser repetido. Eu costumo dar palestra também nesse sentido para as crianças sobre responsabilidade com os animais. Mas é claro que precisa, dentro de pensar em políticas públicas para os animais, pensar em controle populacional, pensar em educação, uma conscientização em massa de que é preciso ter consciência de que animal não é brinquedo, então não pode se jogar fora, para poder melhorar a qualidade de vida da cidade como um todo. Porque quando a gente fala em animal, às vezes a pessoa fala, mas é só o cachorrinho, o gatinho, o que eu tenho a ver com isso, nem gosto disso. Às vezes você nem gosta, mas você atropela um e estraga teu carro. Né? Então você não gosta do animal, você não faz a menor questão dele, só que ele estragou teu carro, ele te deu um prejuízo, da mesma forma que o buraco também te dá o prejuízo. Então é preciso pensar nessa questão como qualquer outra demanda na cidade. Às vezes você não tem um animal em casa, mas o seu filho pega uma doença que é considerada uma zoonose. Né? Por quê? Porque ele está na rua, porque tem muito animal na rua abandonado, e o animal abandonado na rua é um vetor. Ele pode passar qualquer tipo de doença. Então, quanto menos animal abandonado na rua, mais saúde vai ter na tua família, menos prejuízo pode te causar, independente de você gostar ou não de animais. É um problema de todos. É um problema de todos, sabe? É interessante, tem sempre alguém que reclama
a própria prefeita tem um problema desse perto da casa dela lá, de muitos gatos. Né? Mas como é que resolve? Por que tem muitos gatos ali? Porque não são castrados. O problema não é o Morro do São Bento, né? Que tem muitos gatos. Praticamente foram dizimados os gatos dali e voltaram-se, agora tem mais de 100 de novo. Brotou? Não, não brotou. Tem gente abandonando. Na realidade, a questão do Morro do São Bento é uma questão até muito mais ampla, porque lá tem assassinato, tem prostituição, tem tráfico de droga, tem outros crimes. Ali precisava cercar. Existe um projeto que a Adriana Silva, ex-secretária da Cultura, ela já fez um projeto para cercar a área, para fechar, porque não tem como monitorar ali, não existe guarda municipal suficiente para poder deixar ali 24 horas. Então, mas esse projeto também precisa demandar de recurso, né? Então precisa trazer recurso para poder fechar esse lugar ali, porque aí a gente acaba tanto com o abandono de gatos ali, quanto com esses outros crimes que acontecem. Agora, é muito importante, por que abandona? Porque alguém foi lá abandonar, né? Não é a prefeitura, alguém está indo lá abandonar. Então essas pessoas precisam começar a se conscientizar. Né? E isso faz parte de todo esse processo de educação que tem que se fazer de uma forma mais ampla na cidade de Ribeirão Preto. E existe uma responsabilidade? Não existe como responsabilizar essas pessoas? Tem, não tem? Tem, existe uma legislação, inclusive é crime. Exato. Né? É um crime ambiental abandonar animais, né? É um crime ambiental. Mas ela tem que ser pega a fazer, exatamente. Né? Tem que ter a fiscalização. Então, a partir do momento ali, fechou, por exemplo, o Morro do São Bento, fechou ali, tem a iluminação adequada, porque ali também não adianta só colocar a câmera hoje, porque não tem iluminação adequada, não vai ver nada. Então, colocou a iluminação adequada, colocou as câmeras certas, se abandonar ali, você tem como pegar. Aí é diferente, aí vai ser mais difícil abandonar, mas se abandonar, sem como pegar. A questão da chipagem, por exemplo, de animais, né? Se você tem um cachorro que obrigatoriamente tem que estar chipado, se você abandonar, lá vai estar teu nome, vai estar registrado, é igual o carro que você abandona com o chassi ali. Né? Aí eu tenho como chegar até você e falar assim, ó, tá abandonado, você vai ter uma penalização. Então, falta realmente esse trabalho de rastreamento, né? Quem abandonou para poder cumprir a legislação que nós temos federal em vigor, né? E falta também um trabalho mais intenso dessa questão de conscientização. Vereadora, hoje o governador Alckmin sancionou a lei que proíbe o uso de animais para testes de laboratórios e pela indústria de limpeza. Isso. É uma vitória? Com toda certeza, é uma grande vitória. Isso a gente tem que comemorar, sim, com todo afinco. Porque ele não é uma pessoa inconsequente, o governador não é uma pessoa inconsequente. Com certeza ele estudou muito para poder sancionar essa lei. Ele ouviu os dois lados, eu sei que ele ouviu os dois lados, né, tanto as indústrias quanto os protetores, né, e o deputado que fez essa lei também. E chegou-se realmente à conclusão que, na realidade, é um avanço que já existe na Europa. Né? Já existe em outros países, a gente vê que em muitas áreas, por exemplo, cosméticos, é proibido fazer teste em animal de produtos cosméticos. Né? Por quê? Porque existem outras formas de testar esses produtos. Então, é um avanço muito grande. A própria legislação, a própria Constituição Federal fala em uso de métodos alternativos, fala que a ciência tem que pesquisar métodos alternativos. Existe, é incipiente, mas a partir do momento que você obriga, que você fala, não pode mais, eles vão atrás e a gente sabe que o ser humano é capaz de cada vez melhorar, cada vez fazer coisas incríveis que 10 anos atrás a gente não imaginava que seria possível, né? Então, precisamos desse avanço. Os animais realmente eles estão sendo muito torturados. Realmente o teste em animal é uma tortura muito grande, é impensável fazer isso. A gente às vezes fala sobre o teste, tudo, mas a gente não teria nem coragem de chegar perto para olhar, a maioria das pessoas não teria nem coragem de chegar perto para olhar, porque realmente é impensável pensar num animal que nasce e vive a vida inteira num laboratório, fazendo pesquisa em pele, em olho, enfim, tudo quanto é tipo cirurgias. Então, é um avanço. O estado de São Paulo, realmente, o governador deu um exemplo assim, de avanço, de pensar, olhar para frente, olhar o que tem lá fora e falar assim, olha, se tem lá fora, está dando certo lá fora, aqui também pode dar. Indústria se reenquadre. Você acha que pesou a decisão, toda a repercussão que teve na mídia?
Com toda certeza, né? pesou. Apesar que, assim, a gente vê que na mídia saiu os dois lados, né? A mídia não comprou uma bandeira e falou assim, não pode ter, ou então teste em animal, ou pode ter teste... compraram, né? Ah, mas teve muita gente que não comprou, que foi mais imparcial. Jogou para os dois lados ali e tal. Então... na realidade, a repercussão em si. Acho que a repercussão, independente de quem comprou ou não, fez com que fosse pesquisado. Discutido, a questão, debatido. Né? Falei assim, mas será mesmo? Então aquela pessoa que nunca pensou nesse assunto, falou assim, mas será que mesmo que tem método alternativo? Então a ação daquelas pessoas que invadiram o laboratório e tudo mais foi o estupim, foi o que desencadeou realmente esse estudo e essa reflexão. A gente não quer incentivar tudo isso, mas acabou sendo uma coisa favorável. Foi favorável, porque fez as pessoas refletirem. Será que existe realmente método alternativo? Nós precisamos realmente fazer isso? E a partir do momento em que se olhou e falou assim, poxa, realmente existe, então a gente está atrasado. Não, e a questão da conscientização, a conscientização. Porque as pessoas nem pensam nisso. A minha próxima pergunta é justamente em torno disso. Foi necessário, então, uma atitude mais radical para que houvesse um resultado, para que houvesse um olhar diferenciado para essa situação. E em Ribeirão Preto não aconteceu algo não muito diferente no final do ano passado. A Câmara foi invadida, as pessoas vieram aqui protestar e tiveram uma atitude um pouco mais radical relacionada aos professores emergenciais, né? Então, e aquela atitude radical, aquele protesto um pouco mais radicalizado, ele gerou o resultado que as pessoas previam. E até conversando com outros vereadores, eu perguntei se eles viessem aqui só protestar, só levantar cartazes e só falar, no outro dia teria o resultado que eles obtiveram? E a maioria dos vereadores falaram que não. E isso me preocupa. Então, será que é necessário? Só que é só desse jeito que as coisas vão funcionar? Só radicalizando, né? Só radicalizando que as coisas vão funcionar? Olha, eu sou contra o radicalismo. Eu sou contra esse radicalismo, por exemplo, de jogar bomba, de jogar pedra, né? Eu sou contra esse radicalismo porque, assim, por mais que igual a gente faça essa comparação, né? Em nenhum momento jogaram bomba, mataram alguém ou jogaram pedra em alguém. Simplesmente foram lá, pegaram os animais e retiraram, né? Aqui na Câmara jogaram bombas, né? Jogaram coisas nas pessoas, né? Nos funcionários. Da primeira vez, teve um dia que eles invadiram, que não foi jogado nada, foi uma invasão pacífica, né? Mas não pegou ninguém. Mas também não resolveu, né? Mas parou. Fez com que desse se fizesse assim todas as sessões, se fizesse nessa sequência, não conseguiria votar também na segunda sessão da mesma forma como não conseguiu votar na primeira. Então eu acho que não precisava tanto, não precisava bomba. Poderia invadir, né? E da forma como invadir da primeira vez, sem violência. Porque a violência não justifica nenhum ato. Agora, é claro que também faltou um pouco de negociação. Porque, por exemplo, o resultado que se obteve é um resultado que agora vai ter que ser consertado. Porque precisa-se realmente dos professores. Então, poderia ter sido conversado, como foi tentada a negociação e houve uma certa intransigência, falou assim, olha, eu não quero de jeito nenhum, nós não queremos de forma alguma. Só que esse nós não queremos de forma alguma, viu que a justiça falou, vai ter que ter sim, uma solução vai ter que ter, não é essa que foi decidida ano passado. Porque é muito simples falar assim, não vai ter, protestar contra tudo e contra todos, e depois pegar o resultado da falta de professor logo no começo do ano. Sim. Né? Então nós temos que, não podemos ser não podemos ser brandos, nem 8 nem 80. Temperado. Precisa temperar, precisa chegar a um meio termo racional. Então assim, acho que não houve razão. Né? Agora vai ter que tomar uma solução. Por quê? Porque deixou de ter razão o fazer de qualquer jeito, como estava sendo proposto, e deixou de ter razão o proibir de qualquer jeito, não queremos negociar. Solução mesmo não existiu. Complementando a pergunta, a vereadora, esse ano agora as sessões ainda não começaram. Mas se as pessoas viram que daquele jeito funcionou, a vereadora teme... Não, na verdade não funcionou, como ela está explicando. No princípio parece que funcionou. Mas tinha que consertar, você vê que o próprio encoraja, a minha preocupação é essa, se isso encoraja que a atitude excessiva daquela seja realizada mais vezes. Eu entendo que o protestar, o ocupar, o estar aqui é importante, mas foi numa atitude excessiva que as coisas aparentemente funcionaram. Se a vereadora tem essa preocupação para as sessões desse ano? Com toda certeza, porque todo excesso é prejudicial. Então, a Câmara precisa realmente tomar uma atitude contra isso para coibir esse tipo de excesso,
né? Não por ser ditatorial, mas porque todo excesso realmente é prejudicial. Você acaba estragando o patrimônio público, acaba colocando as pessoas em risco. Então, essa não é a finalidade. Primeiro momento, a pessoa tem que ser racional. As pessoas estão protestando, principalmente quando vem massa, né? Porque a massa acaba tomando uma amplitude muito maior do que uma pessoa se ela fosse pensar individualmente falando, mas é preciso que essa pessoa que vem, que esse grupo que venha, pense com um pouco mais de razão. Deixa um pouco a emoção de lado, deixa um pouco o radicalismo de lado e olha, fala assim, olha, assim está errado, mas também o outro oposto é inviável, porque aí lá na frente a gente vai reclamar porque não tem professor e obviamente não vai ter. Então vamos pensar no meio termo, e o meio termo que está sendo pensado agora foi exatamente o meio termo que foi proposto e ninguém aceitou. Não queremos. A gente quer o quê? Anarquia? Então, não queremos, mas aí a justiça vem e obriga a ter que ser. Obriga, por quê? Assim. Porque tem que ter um meio termo, tem que pensar com a razão. A questão não é parece que está sendo feito assim, vamos fazer anarquia por fazer anarquia. O radicalismo não valeu de jeito nenhum. De forma alguma, tem que ser uma coisa moderada. Alguém pode dizer assim, mas foi bom que você não ia funcionar, desculpa. Mas o recado que nós temos que dar aqui é que não valeu. A própria justiça está obrigando agora. Está obrigando a fazer o que era proposto. O que propusemos como meio termo, né? Então dá um recado para a galera aí, protestar é legal, mas vamos dialogar mais para chegar nesse meio termo. Tem que ser uma liberdade consciente sem uma postura de massa de manobra, exatamente. De eu vou na onda, né? Porque então, senão... Vou discutir, mas consciente do que pode ser feito. Com esse mesmo ímpeto, com essa mesma massa, participar das audiências públicas, por exemplo. Participar das audiências públicas é muito importante. Eu lembro quando houve a questão da mudança do número de vereadores, é muito importante que realmente as pessoas participem do início, porque aí quando está pronto, vem aqui reclamar. Não participou desde o início, precisa participar sempre. Bom, meninos, o meu tempo acabou, já estou até ultrapassando, vou pedir para a vereadora deixar o seu recado aí para os telespectadores, porque uma outra oportunidade nós vamos continuar o nosso papo. Eu com toda certeza estou trabalhando aqui bastante para a população de Ribeirão Preto, para que haja melhorias na cidade de Ribeirão Preto nos mais diversos temas, e estou à disposição para quem puder, quiser visitar meu gabinete, conversar, trazer propostas, é muito importante, porque a população tem uma visão assim ampla do seu bairro, da sua casa, enfim, da cidade inteira, que é importante termos também, às vezes a gente passa batido. Então, venha, traga a sua proposta, participe mais das sessões da Câmara, venha nos gabinetes me visitar, conversem comigo, vou atender com o maior prazer do mundo. Estou trabalhando pela cidade de Ribeirão Preto. 2013 foi um trabalho assim, de plantar muitas coisas, que vamos agora atingir os objetivos. Vamos agora começar a colher essas coisas que foram plantadas, esses bons frutos que foram plantados em 2013. Então eu estou à disposição de toda a população, muito trabalho aí. Obrigada. Obrigado pela sua participação, vereadora. Obrigada, viu? Obrigado ao Thiago e ao professor Eduardo. Obrigado, Sérgio. Valeu. Obrigado a você que assistiu ao vivo pelo canal 61.4, canal 5 da NET. E obrigado a você que vai assistir em horários alternativos pelo sistema tátil de televisão. Tchau.